Vá, André. André, o que leste? Os desastres da Sofia. E o que é que achaste? Foi interessante. Conta um bocadinho isto. Depois, um resumo de mim. É a Sofia que faz sempre desastre à mãe. Pede sempre coisas à mãe, a mãe obedece, mas ela volta com a palavra à mãe. Diz que fica com... Uma vez recebeu uma boneca, deixou-a queimar, é uma boneca de série e deixou-a queimar. E a mãe ficou muito zangada com ela, castigou-a sempre, está sempre a castigar. E depois? E depois, no outro dia, queria um burro e queria uma carroça. A mãe obedeceu e deu-lhe o burro e a carroça. Obedeceu ou cedeu? Obedeceu. Obedeceu. E chamou. E tinha um primo que era o primo Paulo. E o primo Paulo estava a dizer assim, não vais para... Não faças isso, porque ela está sempre a ter ideias. E o primo Paulo diz que era muito mau ter ideias, porque depois a mãe podia castigá-la. Então, Andréa, a Sofia é uma filha rebelde. Faz as coisas para chatear a mãe? Ou será que aquilo lhe acontece assim? Não, faz as coisas para chatear a mãe. Ela faz mesmo de propósito. Ela estraga as coisas. Pede à mãe e depois estraga as coisas. Às vezes estraga, outras vezes é quando está a brincar com o primo, que é o primo Paulo. As coisas é que correm mal. Sim. E tu depois, no fim, ela aprende a lição? Ou... Ela aprende a lição e porta-se bem e passa a ficar, já não fica de castigo, já fica e já se porta bem, a mãe dá-lhe as coisas que ela quer. Gostaste de ler o livro? Foi difícil? Houve assim alguma parte que tu não tenhas gostado? Não, foi engraçado. E não lês só esse? Não, eu Siddhartha. Siddhartha. E conseguiste ler o livro todo? Sim. E o que é que tu achaste desse livro, desse outro livro? Achei interessante. Foi difícil de perceber ou não? Uma parte foi difícil, mas depois cheguei lá e consegui perceber. Qual destes dois livros é que tu achaste mais interessante? Os da Sofia. O da Sofia. Então se tivesse que recomendar o livro a alguém? Se tivesse que recomendar a alguém, o que é que tu dirias? Que sim, mas isto era mais à base para crianças, este livro. Os desastres de Sofia era mais para crianças? Sim. E qual foi a mensagem mais importante que retiraste do livro? Que nunca se deve estragar as coisas que lhe dão e obedecer sempre àquilo que a mãe diz. Uhum. E o livro correspondeu ao que estava à espera? Sim. Porquê? Porquê é que tu escolheste esse livro? Porque chamou-me a atenção. O quê? O título? Sim, o título. É mais. Então, se tivesses que contar, fazer um resumo desse livro, para uma criança de 5 anos, qual é que tu achas que é a mensagem? Se és que era para crianças. Então, sim. O que é que uma criança de 5 anos aprenderia se lesse esse livro? Aprendia como é que se portava bem. Que se devia portar bem? Sim. E achas que devíamos ler esse livro às crianças? Sim. Vale a pena? Vale. Mais alguma coisa? Não. Se tivesse sugerido esse livro a alguém, o que dirias sobre ele? Se agora... É fácil de ler? É. Lê-se rapidamente? Sim. E a história? Interessante. É? Não é isso. Faz a pergunta ao outro. Portanto, Diogo, que livro gostaste? O céu existe mesmo. A leitura do livro corresponde ao que estavas à espera? Respondeu. Podes Não fazer tinha muita informação acerca do livro. Podes fazer um bocadinho de resumo? Já tinhas alguma informação antes? Já ele passou várias vezes na televisão. Falaram muito disso na televisão e eu achei o livro bastante interessante. E depois de leres o livro, achaste que valeu a pena? Sim. Valeu muito a pena. É a história de um rapaz, ainda de 5 anos, Fala mais alto. sofreu
apendicite aguda. E foi operado de emergência e nessa operação, de 5 horas, teve reação, por exemplo. Viu pessoas que nunca viu o avô, nunca tinha visto. E a história começou a colar e talvez ele começou a contar a história dentro do carro, quando saiu com os pais. Começou a dizer isso. Nessa operação tinha visto um avô. Então é um livro baseado em factos reais. Sim, verídico. Eu disse. E os pais resolveram contar a história daquilo que o menino contava. Mas também são católicos que eu conheço. Então, recomendarias o livro a alguém? É um livro bastante interessante. E fácil de ler ou nem por isso? Sim, fácil de ter, tem poucas páginas. Uma mensagem que retiramos sobre a Isso existe. Existe mesmo. Foi, ficaste com essa convicção depois de ler o livro? Sim, mas eles também são católicos. Podem ter inventado alguma coisa. Então, e tu achas que alguém que possa ler o livro e que não seja católico ou que não professe nenhuma religião pode ficar convencido ou não é suficiente para ficar convencido? Pode ficar convencido. Acho que sim. Traduz muito o que é a Igreja Católica. Olha, e que tipo de sentimentos é que desperta este livro, a leitura do livro? Que tipo de sentimentos? Ou seja, quando tu estás a ler o livro, como é que tu te sentes? Ficas nervoso? Ficas assim, angustiado? Mexes com... Impressionado. Ficas impressionado. Como é que ele conseguiu saber aquilo tudo? De gente que já perdeu. Ele falou sobre pessoas que teoricamente não... Já não existiam, já tinham. Teoricamente, na prática já não estavam cá. E que na realidade, pelo que os pais dizem, existiram mesmo. E eu estive a falar. Então, Foi bom, digo. olha, eras um leitor habitual? Não. Não lês Foi o muito? único que li até ao fim. Foi o primeiro livro que leste até ao fim? E estarias na disposição de ler um segundo livro se te interessasse? Sim. Já não rejeitarias a ideia, não era assim, não é uma coisa do outro mundo ler um livro. Não, eu gosto mais dos livros verídicos. Gostas de livros baseados em factos verídicos? Factos verídicos. E Olha, filmes por também isso- factos verídicos. Por exemplo, aquele livro, Uma Questão de Fé, que falou ali a Joana, é grande demais. Não gosto muito grande. Não gostas de livros muito grandes. Mas, de qualquer forma, se encontrasses outro livro dentro dessas temáticas, gostarias de ler. Olha, e aquela sugestão ali da Tatiana de que os homens precisam de mimo, não achaste graça? É humor. Não estiveste atento, não ouviste. Não ouvi muito bem. Muito bem. Então, Nuno, podes começar? Então, Pedro, que livro deste? Eu vi o Harry Potter e a Pedra Filosofal. É o livro que correspondeu ao que esperava. Eu já estava à espera que o livro fosse um bocado secante. E foi? Não, Não gostei muito de ler o livro. não gostaste de ler o livro? Não era interessante. Deu-me sono. E eu Mas conseguiste ler o livro todo? consegui, mas na fase da música que gostei mais de ler. Já tinhas lido outros livros? Já, Harry Potter foi o primeiro. Diz-me um livro que tenhas gostado de ler antes. Eu? Sim, de cabeça não lembro. Eu sei que revisitei aquilo na biblioteca que era sobre de futebol, acho que dava na televisão, que era. Já na cena sem nome. Que era. Não. Mas sim, tinha uma equipa esquisita. E gostaste. E Foi o engraçado. outro primeiro livro que levaste da biblioteca, conseguiste ler até ao fim? Então este foi o teu segundo livro, de leitura até ao fim. E não foi grande coisa, mas ler é mesmo uma grande chatice ou se Não, encontrasse... o Harry Potter para mim é que não diz nada. Então porquê que escolheste o livro? Não, porque eu pensava que o título ia ser. Que o título era. O título do livro parecia ser bom, mas não foi grande coisa. Não foi aquilo que... Então diz-me lá, qual era o outro... Que tema é que tu gostavas de encontrar? Livros sobre história. Livros sobre história.
Mas história ou um romance histórico? Ou seja, História. História mesmo. Gostas de ler história, mas isso é um manual, ou não? Não, história, há livros que contam às vezes coisas, factos antigos e coisas que aconteceram sem ser os manuais. Isso a mim também não me diz nada, manual. Não, porque não tens nada. Mas um livro que fale sobre história... Guerras, por exemplo, guerras, também gosto de guerras. Isso de Harry Potter magia não é para mim. Então, e se eu te sugerisse a leitura de um outro livro? Teria que ser grande ou pequena? O número de páginas do livro? Não tem problemas de ler? Não tenho qualquer problema. A minha superior já disse que é filha do capitão. Certo. O filme? Não conheço o filme. Eu já vi um filme com esse nome. Eu não conheço o filme. A filha do capitão. Agora, o livro existe na biblioteca. Também existe outro, O Império dos Pardais, que é sobre história de Portugal. E também talvez fosse um livro que tu gostasses de ler. Sabes de que é que trata a filha do capitão? Não, isso a história não me explicou. Disse que tratava de história, mas não disse... E de que fase da história? Isso já não sei. Primeira Guerra Mundial. Pois. E depois tens o outro, que fala sobre uma época dos descobrimentos. Não é tiros, boa. Não tenho tido. Olha, não recomendarias a leitura do teu livro a ninguém? Se calhar recomendaria a quem gosta de magia, quem já está habituado aos filmes de Harry Potter ou quem já leu o livro e gosta de ler. Agora, eu, como foi a primeira vez, não. Não gostaste. Portanto, não é esse o teu tipo de literatura? Não. Pronto, muito bem. Descobriste isso. Portanto, esses livros de magia já não é para pôr parte. Vamos para outros mais reais. Pronto, muito bem. Então, queres dizer mais alguma coisa? Não queres perguntar mais uma coisa? Então não quero dizer mais nada. Pronto, então está tudo bem assim. Acabou. Mas tu não falaste. Não, falta eu. Não, senta-te aí na cadeira. Agora faço umas perguntas. Ou melhor, fui eu que fiz umas perguntas. Então, não preciso de perguntas. Nuno, qual foi o livro que leste? Olha, 3 pessoas que leram um dia de adeus. E conta-me lá assim, o que é que tu achaste do livro? Valeu a pena? Já tinhas lido um livro até ao fim? És um leitor, não és um leitor? Mais ou menos. O que é que isso quer dizer mais ou menos? Só leio quando me interessa mesmo. E neste caso interessou-te mesmo? Eu já tinha visto o filme e gostei. Então decidi ler o livro para ver o que mudava. E não mudou assim grande. Portanto, foi tão interessante ler o livro quanto tinha sido ver o filme. Os sentimentos foram os mesmos. Mas ver o filme é outra coisa. É mais fácil. Então, e o que é que tu tens a dizer sobre o livro? Espetacular. Cumpriu as tuas expectativas, não? Se tu tivesses que comentar o livro a um dos teus colegas que ainda não leu livro nenhum, o que é que tu dirias sobre esse livro para eles poderem fala sobre a vida? Fala sobre os erros. Os erros? De quem? Dos adolescentes. O livro trata sobre o erro de uma adolescente. E também dos pais ao E terem dos pais separado. também? Mas trata-se Dos desencontros às vezes, não é? Entre os pais e os filhos. É? E no fim ela aprende alguma coisa? aprende, descobre que o pai tem um cancro em fase terminal e acaba por acalmar com os pais. Com a revolta que tinha, não é? Exato. E também descobre um grande amor e também isso vai ajudar ao relacionamento com ele. Olha, tu sabes que o livro começa com uma revolta da protagonista, fruto da separação dos pais, não é? Ela considera que o pai traiu a mãe e que o pai é culpado por aquela situação e que o pai se afastou da família, não é? Tu achas que no fim ela percebe as razões do pai? Achas que ela... Acho que sim. Ela conseguiu perceber o lado do pai ou não? Eu acho que sim. E o pai conseguiu perceber a revolta dela? Já não sei bem dizer, mas acho que sim. Ela por vezes foi desagradável com o pai? Muitas vezes. Muitas vezes. E o pai? O pai não, o pai sempre tratou com carinho. Mesmo quando ela era desagradável, o pai apoiava.
estava lá presente. E achas que isso é de quem não compreende o que está a acontecer com a filha? O pai, ao ter esse comportamento, demonstra que não está interessado, não quer saber, não percebe o que se passa com a filha, ou realmente está a querer conquistar. Exato, no fundo é isso. Às vezes conquistar aos poucos com calma. Consegue? É preciso saber que o pai tem uma doença para desculpar, mas desculpou. Olha, então tu não és um bom leitor, mas já leste outros livros. Se te sugerissem a leitura de outros livros, gostarias da disponibilidade de ler, voltar a ler? Dentro desta temática ou com outra temática? Estou com uma ideia do António Feio. O livro de António Feio. Já li metade, já tenho objeto. Só que eu vou tentar desmontar para acabar. Então já foi a primeira vez que estou a ler livros? Não, todos os anos me oferecem. Mas tu não lês? Chega meio depois canso-me. Então, desta vez conseguiste ler e vais ler o outro livro até ao fim. Muito bem. Queres ter mais alguma coisa? Não. Chega? Chega. Caiu. Olha, desculpa, é uma falta de respeito. Dar a dizer o que o colega está a falar. Exato, era eu. Estávamos a dizer, ela tem dar o dedo também é feio.